lá a carinha do Matheus Machado. Que bom, Matheus. Que bom estar com você, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia, Maria. Uma alegria estar aqui com você também, com todo mundo nessa manhã. Bom dia para todo mundo. Olha, manhã abençoada, né? Nós estamos em pleno cerco de Jericó aqui, encerrando hoje, com tanta gente desde a madrugada já rezando. E olha, Matheus, sou sincera para você, meu querido, uma das mais frequentes súplicas que a gente tem recebido aqui, não só no programa, mas em todas as nossas ações de evangelização, é a tal da crise financeira. É dívida, é desespero, a palavra é essa, as pessoas não sabem mais o que fazer. Então, Deus te inspirou esse livro aí, né? Como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Como é que surgiu? Quero saber, assim, rapidamente, como é que surgiu essa inspiração? Olha, a inspiração vem de um desejo pessoal de unir meu propósito com a minha profissão, né? Sempre fui católico, enfim, passei todo aquele passo a passo de coordenar grupos de jovens, etc. E sempre tive esse anseio de unir a minha profissão como educador financeiro, na área de finanças também, com levar uma mensagem, né, de vida melhor, de encontro com os princípios e valores para as pessoas. E aí, em 2019, o Papa Francisco, ele lançou a Economia de Francisco, que ele instigava a gente a repensar a forma que a gente se relaciona com as finanças, com a economia, né, buscando humanizar um pouco mais essa relação. E dali veio a inspiração. Depois eu também fui muito motivado por algumas colegas missionárias católicas, a Lucimari Nascimento, a Alessandra Santos, e ali as coisas foram, né, vindo, brotando. Então veio o livro, e hoje, graças a Deus, o livro também está indo muito bem. As pessoas estão percebendo que dá para a gente ter uma relação saudável com a vida financeira, sem ferir os princípios e os valores cristãos que a gente tanto busca preservar, e tem tantos desafios, né, Maria do Rosário, para a gente preservá-los hoje em dia. Muitos. Então, é uma oportunidade muito feliz na minha vida de poder ser esse canal para poder tentar mostrar para as pessoas, porque primeiro as pessoas têm que estar abertas para receber a mensagem, né? Mas mostrar que dá para a gente fazer uma boa administração financeira e ainda assim usar a Bíblia como inspiração, porque vale dizer que tem muito conteúdo sobre planejamento financeiro ou administração dos recursos dentro da Bíblia. Isso mesmo, Deus nos ensina as coisas, né? Olha, eu sou a primeira que preciso desse livro aí. Eu preciso, viu, desse livro. E eu quero saber, por que as pessoas não sabem administrar bem esse dinheiro ou esses bens? Por quê? O que acontece? Que a pessoa, quase 80% dos brasileiros estão em dívida. Será que é só a pandemia? Não, né? Não é, porque mesmo antes da pandemia a gente já tinha mais de 60% da população com dívida. O primeiro motivo é realmente a falta de educação financeira, é a falta da gente ter conhecimentos básicos, porque às vezes a gente pensa que só uma pessoa que ganha muito dinheiro é que tem que se preocupar com o dinheiro ou que vai fazer diferença. Muito pelo contrário. Citando aqui a Bíblia, a gente tem várias passagens, mas tem uma que é muito conhecida que diz que quando a gente é fiel nas pequenas coisas, é que ele vai nos confiar coisas maiores, né? Se eu não fui fiel naquele pouco que Deus me deu, por que ele vai me dar a oportunidade de ter muito mais? Então, a primeira coisa é essa falta de educação financeira. E segundo, Maria do Rosário, também é importante as pessoas atentarem, é que tem muito preconceito em relação a dinheiro que acaba se transferindo para a administração financeira. É muito relevante a gente pensar que dinheiro é só um instrumento na vida da gente. É uma ferramenta. Para quê? Para tornar a vida da gente melhor, para tornar a vida do próximo melhor, quando a gente faz uma doação, quando a gente faz uma oferta, quando a gente faz um dízimo, quando a gente contribui com uma causa que a gente acredita. Como eu vi você lendo aí, né, as pessoas que estão começando ou estão retomando, ou já estão há 11 anos no projeto, inclusive muita gente de Minas Gerais, que coisa boa. Muita gente de Minas. Esse é o papel do dinheiro, sabe? O papel do dinheiro é fazer as coisas melhores, mas para isso a gente precisa pegar, administrar melhor, eu estou aqui com o livrinho também, administrar melhor os recursos que a gente possui, e eu faço um adendo aqui para as pessoas. Esse livro, ele é revisado, né, pelo Frei André Tavares,
que é o prior dos dominicanos aqui no Brasil. Por quê? Porque eu tive esse cuidado. Eu falei, olha, eu sou um educador financeiro, mas eu não sou um formador dentro da Igreja Católica, eu não sou um doutor da Igreja, né? E nem tenho essa pretensão de me colocar como. Então, eu humildemente pedi para o Frei André, que é um amigo querido, eu falei, o senhor revisa para mim o livro? Aí ele ainda fez o prefácio e, enfim, convido as pessoas, inclusive, a se provocarem sobre isso, né? Às vezes a gente se acomoda tanto, né, Maria do Rosário, falando, eu não dou bem com dinheiro. Gente, às vezes a sua saúde também não está boa, não quer dizer que você não tem que cuidar, né? É a mesma coisa. Entendi. Muito mesmo. Eu vou ler esse livro aí. Aliás, eu queria já lançar mão. Tem no nosso shopping católico? Tem. Então já vou lançar mão de um aí, viu, Matheus? Agora, tem passagens na Bíblia, assim, sobretudo se a gente lê fora do contexto, o que acontece com muita frequência, né? Abre a palavra de Deus, que aparentemente Deus abomina o dinheiro, né? Não é verdade? Essa história, rico não vai entrar no reino dos céus e outras coisas assim. Não é bem isso. Explica pra gente aí, Matheus. Olha, eu vou até usar uma passagem que é como exemplo para as pessoas. Tem uma passagem que virou um ditado popular que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Na Bíblia, ela, em algumas versões da Bíblia, inclusive, ela até muda, mas eu vou falar uma forma bem sutil de dizer diz que é o seguinte, que o amor ao dinheiro, em outras versões diz, que o apego excessivo ao dinheiro é a raiz de muitos males. Idolatria, né? Perfeito. Aí ainda vai falar, muitos que se enveredaram por esse caminho, né, acabaram tendo problemas. Então, o ponto é, quando a gente extrai só um pedacinho e a gente não pega o contexto, a gente passa a interpretar que pronto, o dinheiro, se eu tiver, ele vai me trazer um tanto de mal na vida. Mas é importante ir até a fonte, ou seja, ir até a Bíblia e conferir. Será que é isso mesmo que está falando lá? Nesse caso não é, né? Está falando que é o apego excessivo, a idolatria. E é muito nítido, né? A gente não está aqui para servir dois senhores, a gente serve a Deus. E tudo aquilo que a gente possui, ele tem que servir a uma obra maior, ou seja, suprir, atender também os desejos de Deus. Então, se você é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, você tem uma oportunidade maravilhosa de tornar as coisas ainda melhores para as pessoas. Então, esse tipo de passagem, esse tipo de contexto, como, por exemplo, também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso também é um outro exemplo de passagem que assusta as pessoas. Aí ela fala, é por isso que eu não quero ganhar dinheiro, é por isso que eu não me preocupo com a minha vida financeira, porque o importante é não ser rico. Claro que não, gente. Imagine se você conhece alguém que às vezes não tem uma boa condição financeira e alguém que tem. Significa que toda pessoa pobre financeiramente é uma pessoa boa, do bem? Ou significa que toda pessoa que tem uma boa condição financeira é uma pessoa ruim? Claro que não, né? Tem tanta gente boa em todas as camadas sociais e, infelizmente, tem pessoas, né, que precisam buscar o melhor caminho também em todas as condições sociais. Isso mesmo, Matheus. Então, vamos esclarecer as coisas, né? Lê a Bíblia. Isso já deixa para a gente dizer, lê a palavra de Deus fora de uma inspiração do Senhor, do Espírito Santo, e fora do contexto, a gente interpreta tudo errado, né? Ô, Matheus, então para a gente, assim, dar aquele gostinho de querer ter esse livro, eu já me assim, aguçou. Eu já vou adquirir o meu, porque eu sou meio relapso assim na minha administração e eu quero fazer a vontade de Deus também nesse sentido. Dá umas dicas aí para os nossos queridinhos, porque grande parte dos nossos queridos não tem uma grande quantia de dinheiro, mas é no pouco que a gente quer ser fiel, é nesse pouco que a gente quer ser fiel a Deus e também ajudar as outras pessoas. Perfeito, e obrigado pela oportunidade de também falar disso. Para você que está nos acompanhando, tem 2 pontos que são os mais importantes quando a gente vai falar da gente repensar a nossa relação com a vida financeira. O primeiro é entender os nossos porquês. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa, não, vida financeira é muito simples, basta eu gastar menos do que eu ganho, e aí está tudo resolvido, vai sobrar dinheiro, eu guardo, eu ajudo o outro, se eu puder eu invisto, enfim. Mas o ponto é, por que isso não acontece? É uma questão muitas vezes de comportamento.
Pensa você, quantas vezes você acabou gastando o seu dinheiro Aham. de uma forma que Tá depois bom. você se arrependeu, que depois você olhou e falou, gente, eu gastei meu dinheiro com muita bobagem. Então o livro, ele vai trazer na sua primeira metade esse caminho para te ajudar a repensar a sua relação com o dinheiro, mas de uma forma a preservar os seus princípios e os seus valores. Não vai te ofender, muito pelo contrário. Graças a Deus, as pessoas que têm lido têm dado retornos maravilhosos. E a segunda metade é uma segunda metade prática. Então, quando você pegar o livro, você vai ver que ele tem inúmeras perguntas, você vai ver que ele tem tabelas, você vai ver que ele tem passo a passo. Esse passo a passo é para te mostrar, olha, se eu tenho dificuldade de implementar isso que o Matheus está falando, como que eu começo? E vale dizer, Maria do Rosário, para a gente lembrar, né? Tudo, ou muita coisa do que a gente é hoje, está lá na nossa criação, como os nossos pais nos educaram, ou às vezes não nos educaram sobre certos assuntos. Então, vai ter exercício, vai ter oportunidade dentro do livro das pessoas voltarem lá na infância, na adolescência, independente da sua idade. Eu sei que você lembra como era a relação dos seus pais com o dinheiro, dos seus amigos, porque às vezes a gente vai criando certos bloqueios, certos traumas nessa fase da vida. Quando a gente vira adulto, a gente não trata, né, às vezes, a nossa cabeça, a nossa personalidade, e aquilo acaba influenciando muito nas nossas decisões. Tomar cuidado, gente, e vale uma dica aqui importante. A gente tem que aprender, às vezes, a dizer não para certas coisas, para certos desejos, até para mimar filho e neto. Tem que tomar cuidado. Né? Quando você só fala sim para os outros, na verdade, você muitas vezes está falando não para você mesmo, para o seu futuro, para a sua tranquilidade financeira. Então, essas dicas e muitas outras estão dentro do livro, de uma forma muito didática, muito estruturada, e eu convido, inclusive, Maria do Rosário, se me permita, convidar as pessoas aqui também para me acompanhar no Instagram, porque Claro! meu Instagram oficial, ele infelizmente foi hackeado, nós estamos tentando recuperá-lo, desativaram, tinha lá algumas dezenas de milhares de pessoas, então eu comecei de novo ontem, porque a vida é assim, cheia de recomeços. É o @Mateus Machado Finanças. Então eu convido as pessoas para me darem essa força, para também recomeçar lá nas redes sociais, onde eu compartilho muito também sobre educação financeira, sobre os nossos princípios e os valores, e também sobre o livro. Então, gente, é Mateus com TH, hein? Mateus Machado Finanças, né? Financas, né? Ou é Finanças com C Isso. cedilha, né? Então, olha, esse daqui já é meu, hein? Esse daqui eu já vou pegar. Eu preciso dessa educação aqui. E olha, eu tenho certeza, sem mesmo ler o livro, eu tenho certeza que aqui esse livro vai nos ajudar a sermos honestos, né? A valorizarmos o dinheiro, os bens que Deus nos deu e ajudarmos as pessoas sem desonestidade, né? Sem falcatrua. É isso aí, né, Mateus? É isso mesmo. Inclusive, eu acho que uma oportunidade legal é a gente lembrar que Deus, ele é Deus das coisas invisíveis e visíveis, né? A gente Isso não pode mesmo. selecionar, a gente tem que cuidar bem de todos os recursos, como a gente cuida, né, das nossas relações de amizade, como a gente cuida da nossa saúde do corpo. Esse livro, ele vem com esse foco, da gente também cuidar da nossa saúde, dos recursos, porque recurso também não é só dinheiro, são os dons e os talentos que Deus coloca nas nossas mãos. Então, para agradecer aqui também, fica o meu questionamento para quem nos acompanha. Como que você tem cuidado dos recursos, dos dons e talentos que Deus deposita, confia nas suas mãos, né? Às vezes liga aqui no programa da Maria do Rosário, reza o terço, mas será que depois disso, lá na prática, você está se transformando? Então fica esse questionamento e essa provocação para todo mundo. Ô, Mateus, outra coisa, eu quero contar com a sua presença aqui no decorrer dos nossos programas, porque, como eu comecei dizendo, um dos pedidos mais frequentes aqui é sobre o endividamento, o desespero, né? Por causa disso. Posso contar com você? Claro, com o maior prazer. Obrigado. E lembrando, essa semana a gente teve dia de Santa Edviges, né? Que Pois também é. protege os endividados. Tá bom, obrigada, viu, Mateus? Deus abençoe você. Você é casado, né? Eu vi sua aliança aí. Sou, Você tem sou casado. filhos?
Sou casado com a Isabela, ainda não tenho filhos, mas aproveito para mandar meu abraço para as minhas sobrinhas, Maria Luísa e Maria Rita, para minha mãe Marina e para minha avó Fabiana, que estão lá em Cássia acompanhando o programa. Mineirinhos! Então, obrigada, viu, querido? E se Deus quiser, você vai ter filhos lindos que vão crescer na fé e no amor de Deus. Um beijo para você, para Isabela, e que Deus os abençoe. Obrigada, viu, querido? Olha, pessoal, nós vamos ter mais vezes a carinha do Mateus aqui conosco para nos ajudar, viu? Aí a gente vai lendo o livro, vai pegando pontos importantes que a gente viu lá no livro e a gente vai... Nossa, Will, já bem, obrigada. A gente vai... não é com o intuito de especular a sua vida, mas com o objetivo de ajudar, não é? Ajudar. Eu preciso ler esse livro, vamos ver, a gente vai colocando no nosso dia a dia todas essas instruções que esse menino católico, praticante, vai nos ajudar por esse livro. Legal, não é, Wilson? Com certeza. Né? Você falou nisso de ajudar, né?